Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, continuando a meditação do Livro do Céu, volume 1, né? Hoje é trecho 9. O título é: As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Não me lembro, Luísa diz. Não me lembro em ordem, mas como posso, irei dizê-lo. E acrescentava. Então ela vai dizer o que Jesus continuava dizendo a ela, né? Quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim, e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas desvaneçam completamente, ou desapareçam, né? Se te dão ordens, não olhes para as pessoas. Não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isso, abrirás para olhar somente a mim. Me levarás junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti o faço, só por ti quero agir, não mais sujeita às criaturas. Então, se tu andas, trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser o de agradar só a mim. Ó, quantos defeitos evitarás se fizeres assim. Outras vezes me dizia: também quero que, se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou eu mesmo que quero que sofras isso, não as criaturas. Afastes o olhar delas, sejamos senão somente eu e tu. As demais destruas. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente. Serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim. Nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. Nossa, esse trecho é incrível. É espírito de retidão que ele fala, né? Que é o que ele fala aqui, ó. Quero que seja sempre reta no agir. Um olhar nele e outro no que a gente faz. Isso quer dizer que a gente nunca pode perder Jesus de vista, né? Sempre ele está no sentido assim de que ele está na nossa vida no concreto mesmo, né? De tudo que acontece. Então ele fala em alguns trechos que a divina vontade é ele mesmo. Então tudo que nos acontece é ele permitindo, né? Então ele fala aqui, ó,
com um olho deves olhar para mim, com o outro olhar o que estás a fazer. Porque a gente nunca perder ele de vista, no sentido assim, saber que ele está com a gente, saber que tudo que nos acontece é ele permitindo, de certa forma, né? E também eu entendo que é a gente se estreitar a ele para que a gente entenda, no momento que a gente está fazendo alguma coisa, que vai ser ele fazendo, de que a gente está nesse processo de morrer para nós mesmos, né? Então ele fala que um olhar você olha para ele e para o outro olho você olha para o que você está fazendo, por exemplo, que você está trabalhando. Então ele está sempre com você, mas não é no sentido que a gente pensava antes, de conhecer o livro do céu, né? Que a gente falava assim, Jesus está com você, é como se fosse uma presença ali abstrata, né? Longe, é só um modo de dizer, não. Ele está dentro da gente, né? Então, a gente está transformando a nossa alma em morada divina. Então, eu tenho que crer, primeiro passo, né? Eu tenho que crer que ele está em mim. Então, ele está sempre comigo. Então, é ter essa relação com ele de intimidade, de que em tudo que eu estou fazendo, de tudo que eu estou vivendo, o meu pensamento, a minha mente, a minha vontade, tudo meu está conectado a ele. Então, é como se eu fizesse o meu trabalho e na minha mente eu estou conectada com Jesus. Então, tudo que acontece, eu tenho ele aqui, entende? Como que eu posso dizer? Então, se eu tenho é porque é difícil de explicar, né? Se eu tenho a intenção de ser uma pessoa que vive a vontade divina em tudo, no meu agir com os meus filhos, no meu trabalho, em tudo, em tudo, em tudo, tudo. Então, eu tenho que ter essa visão aqui, de que eu estou agindo por Jesus, não por mim, entendeu? Saber que ele está comigo significa que ele está fazendo junto. Então, o que eu vou fazer é para agradar a ele, não a mim. Né? Ele em primeiro lugar. Então, olhar para ele e outro para as coisas que eu estou fazendo, então quer dizer que ele em primeiro lugar. Tanto que ele fala isso em primeiro, né? Reto agir, um olhar para mim em primeiro lugar e outro que você está fazendo. Então, atenção, né? Aquilo que eu desejo de você em tudo que você está fazendo, né? E outra coisa importante que ele fala aqui nesse trecho, que é a chave do trecho, né? Quero que as criaturas desapareçam completamente. Isso aqui é tão chave, né? Porque e é difícil da gente colocar, assim, no início, é difícil da gente entender, né? Que tudo que nos acontece é Deus permitindo. Então, aí ele vai detalhar, ó. Por isso que eu acho incrível, porque ele dá detalhes, porque como é volume 1, a pessoa está aprendendo a entender ainda o que é a vontade de Deus. Não é naquela frase que todo mundo fala, nossa, aconteceu isso, foi vontade de Deus. Mas às vezes a pessoa fala da boca para fora e não entende o profundo do que significa isso, né? E às vezes não é uma coisa que está acontecendo com você. E quando é com a gente, é diferente. A gente tem que entender o que é realmente tudo que nos acontece ser vontade de Deus. Por exemplo, se eu saio da minha casa, eu não sei o que vai acontecer. Eu atravesso a rua e um carro me atropela, querendo eu ou não, Jesus permitiu. Deus permitiu que aquilo ali acontecesse. Foi permissão dele, não foi vontade querida, desejada por ele, mas foi uma permissão dele. Se alguém briga comigo, se alguém no meu trabalho me xinga, até às vezes com motivo ou sem motivo, Jesus permitiu. Então é isso que ele vai falar aqui. Se te dão ordens, não olhes para as pessoas. Não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. É claro que aqui a gente tem que ter o discernimento daquilo que é correto diante do mundo, né? Se a pessoa te pedir para matar uma outra pessoa, você não vai, né? Se a pessoa te pedir para pular do precipício, você não vai. Aqui ele está dizendo dentro de uma ordem daquilo que você vive, né? Do ser humano normal. Não é para a gente aceitar fazer qualquer coisa, coisas que são pecado, coisas que são crimes, que são coisas erradas, não. Né? Nesse sentido, não é para a gente abrir a mente agora e falar, então
tudo que me mandar fazer, eu vou fazer, mesmo que seja errado. Não, tem que ter um discernimento, né? Tem que ter um... O que ele está querendo dizer é que em todas as situações que a gente vive, ele nos proporciona as situações para forjar a nossa alma, porque ele sabe daquilo que a gente precisa viver, que a gente está num processo de purificação em que a gente precisa ser forjado. E muitas vezes essa forja, né, esse trabalho que ele faz, como se fosse um barro ali que ele está moldando de novo, às vezes dói, né? Então nem sempre a gente vai viver coisas boas. Então, às vezes, nem sempre a gente recebe ordens ou pessoas vêm conversar com a gente coisas legais, né? Então, querer que faça tudo o que é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada. Se podes ou não pode fazer. Isso daqui, eu penso que é assim. Quer ver, por exemplo? Exemplo, né? Pessoal, por exemplo. Já vivi situações em que meu esposo me pediu coisas, por exemplo, de às vezes não ir em locais que eu já tinha planejado ir. Ah, fui convidada para uma festa de aniversário. Comprei o presente, me arrumei. Ah, nós não vamos. Teve situações, é um exemplo, já aconteceu. Por motivos dele, por motivos pessoais, às vezes era até da família dele, muitas vezes aconteceu. E então eu simplesmente, tá, beleza, então não vai, não vai. Mandei o presente depois, outro dia, e não fomos, né? Porque tem duas coisas que me vinham à mente, né? O marido é o sacerdote do lar, ele sabe que ele, em tese, ele é para saber, né, o que está fazendo. Mas eu falo assim, não era uma coisa grave, não era um pecado que ele ia me pedir para fazer, na verdade foi uma ordem negativa, né? Nós não vamos em algum lugar. E aí eu poderia, na vontade humana, questionar, não, mas eu vou sim, eu já estou pronta. Eu vou com os meus filhos, se não quiser ir, você não vai. Né? Na rebeldia, eu poderia ter falado isso. Né? Isso é um exemplo muito simples que eu estou dando, mas é isso que ele está dizendo aqui. Você não olhará se é te penoso ou te agrada, se você pode ou se não pode fazer. Então, simplesmente aconteceu. Ele decidiu que não quer ir mais e enfim, depois ele acabava me contando o motivo, que às vezes era tinha brigado com a pessoa, ou tinha discutido, ou tinha, enfim, qualquer coisa nesse sentido, sabe? E que eu falo que são coisas que aconteceram há muito tempo, né? Me veio na mente, assim. Então, assim, nesse sentido que eu tô dizendo, sabe? Então, se vem a situação, ele espera que a gente não questione, né? Às vezes até questionar é até viável, né? Para entender a situação ali. Ou questionar até com ele, não, Jesus, mas para que aconteceu isso? A gente faz a ordem, né? E vai para Jesus e pergunta, né? E questiona ele no sentido de entender o para quê, né? Isso é interessante. A gente entender o para quê das coisas, né? Daquilo que nos acontece. E às vezes pode ser algo que a pessoa te peça para fazer também, né? Por exemplo, sei lá, pensar, alguém chega na sua casa te pedindo socorro. Você tem carro, dirige, tá ali, tá pronta para ir à missa. E aí você tá saindo, a pessoa chega gritando, pedindo socorro. É claro que é uma situação óbvia, né? Mas assim, que a maioria vai acudir a pessoa que tá ali passando mal, uma criança ou um adulto, sei lá. Mas poderia a pessoa questionar, nossa, mas aí eu vou perder a missa, né? Eu vou à missa todo domingo. E a missa domingo é preceito, né? Eu tenho que ir e tal, porque eu vou falhar com Deus e ficar ali, às vezes, numa dúvida, né? Mas é o que ele fala aqui, né? Se eu posso ou não posso fazer, mas é uma emergência, né? Então, você poderia questionar a pessoa: ah, mas não tem outro vizinho para ir? Tem que ser eu mesmo? E ali na hora da, da urgência, da emergência do caso, você tem que sair correndo e ir. Não importa se é. Deus não está. Ele vê tudo, né? Ele sabe de tudo e ele proporciona as coisas. É isso que a gente tem que entender, que tudo que nos acontece não é coincidência,
A gente tem que parar de entender isso, né? Ah, foi coincidência ou foi um teste do demônio. A menina falou isso comigo ontem. Ai, meu Deus. A menina falou assim, quanto mais eu rezo, eu acho que é porque ela foi me contar a situação que estava acontecendo com ela e várias situações que estavam acontecendo com ela, e ela falou, ah, é porque eu tô rezando o rosário todo dia, e aí tá acontecendo esse monte de coisa. Eu falei, não, você tem que olhar o para que tá acontecendo isso, né? E fui explicar para ela mais ou menos, né? A hora que ela falou que era o demônio, eu falei, tira essa palavra de sua boca, porque tenta não enxergar ele, tenta enxergar a situação, o que aconteceu, para que será que serve essa situação que eu tô passando, né? Não vê como influência do inimigo, não, porque senão você vai dar dando ibope demais para ele. Enfim, aí conversei com ela, mas foi no superficial, né? Não entrei muito no mérito do livro do céu, não. Mas enfim, aí ele está dizendo isso. Ele aprofunda dizendo, ó, fechando os olhos a tudo isso, abrirás para olhar somente a mim. Aí ele quer que a gente entenda, Jesus quer que a gente entenda que, como eu disse, que as coisas que nos acontecem, tudo é divina vontade. Tudo tem a divina vontade, ela está em tudo que nos acontece, né? Só que a gente às vezes demora para entender o para quê. E aí o padre da minha paróquia falou exatamente a mesma frase que a Aline fala com a gente, eu achei tão incrível. Domingo passado ele estava explicando, né, o evangelho, e em um determinado momento ele falou assim: a gente não deve virar para Deus e perguntar por quê. Os porquês é como se você estivesse questionando Deus, mas você deve perguntar para ele para quê? Para que o Senhor me permitiu isso? Porque tudo tem um propósito. E se eu me fixo no propósito, eu entendo a cabeça de Deus e eu consigo corresponder da maneira que Ele quer, né? Da maneira que ele espera de mim, né? Da maneira que é melhor para mim. Porque eu não vejo. Com os meus olhos humanos, eu tenho uma visão muito limitada das coisas. Eu tenho uma visão limitada do que é sensitivo, do que é palpável, né? Daquilo que a minha inteligência humana me deixa entender. Só que aí é o que ele está dizendo aqui, você vai abrir os olhos. Eu penso que ele está dizendo até assim, como se você fosse abrir os olhos espirituais, os olhos da sua alma, se conectar com Deus, com o que ele quer, com a divina vontade, né? Então aí ele fala aqui, ó, abrirás para olhar somente a mim, ou seja, olhar para Jesus é olhar para a divina vontade, é olhar para o que ele quer, para o que ele está proporcionando. Me levarás junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente, e me dirás. Essa frase que ele vai falar aqui agora é muito importante para esse início dessa nossa purificação, porque é para a gente entender que muitas coisas difíceis que a gente vai viver, a gente só vai fazer por Deus, por entender que Ele está proporcionando essa ação. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa difícil de convivência e a gente acha que a gente é muito bom, a gente acha que a gente não tem defeito, né? No início eu pensava isso, nossa, mas eu sou tão boa, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. E eu não mereço isso, não mereço aquilo. E Jesus foi me mostrando que eu não era essa boa samaritana, assim, maravilhosa, linda, reluzente, que eu pensava. Que eu precisava de uma purificação, que eu precisava de uma purgação. Então, ele estava me mostrando que muitas situações era para o meu bem. Era para, como ele diz, né? Porque no final aqui, ele fala que ele quer embelezar a alma. Então, o que é embelezar a alma? É forjar ela na vontade de Deus. E isso dói. Por quê? Porque a gente está acostumado com o nosso jeito. A gente está acostumado com o ser humano, né? E não o ser divino. Não agir pelo espírito, pela nossa alma, pela carne que a gente é acostumado. E a carne quer o quê? Não sofrer em tudo. Então, aquilo que é penoso, a gente rejeita. A gente só quer aquilo que é bom. Só quero que as pessoas sejam super agradáveis comigo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Deus é que me vê. Eu não me vejo. Então, eu tenho que aceitar, tem que ter uma humildade, assim, para saber que Deus está me enxergando e que Ele sabe aonde que Ele tem que mexer. Então, aceitar. É claro que você não vai ficar ali, a pessoa tá, às vezes, uma situação ali. É claro que você não vai ficar calada, no sentido assim, você não vai aceitar a situação, às vezes é muito complexo da gente entender.
Por exemplo, meu marido me agrediu. Jesus permitiu? Permitiu. Mas isso não significa que você tem que ficar apanhando o seu marido todo dia. Né? É uma violência que ele está fazendo com você, física. Você tem direito de sair de sua casa, de ir embora, de largar ele. Claro que tem. Né? Agora, discussões de casal, que tem, todo mundo tem, se não tiver, o casamento acho que não está nem... Uma vez na vida tem uma discussãozinha, todo mundo teve. Nem que seja discussão civilizada, mas teve ali uma discussão, chegar num denominador comum. E aí, às vezes, a pessoa acha que o marido não pode falar um A com ela, que é ela que manda na casa. Entende? Estou falando, dando exemplos de esposa, porque é o que que é o que eu sou, né? Então, é a minha visão de mundo, assim. Então, é o que ele está dizendo aqui, né? Para a gente enxergar ele nas situações. Mas claro que tem que ter um discernimento, como eu disse no início, daquilo que é aceitável, daquilo que é certo dentro de uma ordem, né? Também, né? Então ele diz que a gente deve dizer para ele, ó, olhando fixamente me dirás, Senhor, só por ti o faço, só por ti quero agir, não mais sujeita às criaturas. Então, no início ele fala, quero que você tire a criatura da sua visão. Tudo que vem em sua direção sou eu. Então, se é seu esposo que está brigando com você, é Jesus que está te trazendo aquela situação ali. E ele fala, aí a gente responde, né? Vivendo, né? Claro. A gente não vai responder para a pessoa. Nem falar alto para Jesus. Só por ti quero viver isso. Então, só por Jesus, sabendo que é Ele que está me fazendo a situação, mesmo que eu tenha que conversar com meu esposo para entender o que está acontecendo, não é ficar parada, aceitar, fazer as coisas, não significa que você vai ficar parada. É claro que você pode conversar com a pessoa, você vai discernir ali a situação, mas que for uma situação chata, o aceitar é você não ficar impondo só a sua visão de mundo, entende? E não ficar revoltada com Deus nem com a própria pessoa. Entender o contexto do que Deus está trazendo para você, entende? Por causa dele dizer que ele está trazendo, né? Aqui nesse trecho ele tá dizendo para a gente ter em mente, só por Deus eu vou fazer as coisas. Então, às vezes, por exemplo, ele fala, né, aqui, que quando a pessoa te maltrata ou te fala alguma coisa que você não gosta, você ainda tem que fazer algo por ela, por saber que Jesus que está te purificando ali através daquela confusão que ele arrumou, entendeu? Então, por exemplo, às vezes o marido, já aconteceu várias vezes comigo, meu esposo, a gente brigava assim, né, ficava às vezes meio emburrado um com o outro, até resolver, muitas vezes eu tinha que fazer coisas por ele, até a gente entrar num acordo, né, chegar num consenso, muitas vezes, como eu sou a esposa, eu tinha que fazer coisas, por exemplo, sei lá, fazer algo que era só eu que sabia fazer dentro da casa, que era em benefício dele. Aí quer dizer que se for para pensar no pensamento humano, não vou fazer não, porque eu tô com raiva dele. Não, então não vou fazer não. Não vou fazer porque ele não merece. Então aí a pessoa não entende esse trecho, né? Então na divina vontade, quando ele traz pra gente essa informação, ele quer que a gente muda a cabeça. Eu vou fazer porque só por Jesus eu vou fazer. É por Jesus que eu vou fazer, não é pelo meu esposo. Eu vou continuar sendo aquela esposa que eu sempre fui, né? Que não, às vezes não foi algo, mas é como eu disse, né? Não estou aqui colocando situações extremas, estou dando exemplo de situações muito simples, muito, às vezes, briguinhas bobas que aconteciam, por coisas bobas que eu ficava emburrada, entendeu? E outra coisa que ele me fez lembrar aqui, muitas vezes meu esposo me corrigia e falava algo comigo que eu não gostava, que era de como eu fazia o serviço doméstico. Que muitas vezes, até eu me adaptar à vida de casada, eu agia de determinadas formas que ele não gostava e ele achava que não era opinião pessoal dele, mas ele via que estava errado, sabe? E eu não aceitava, eu ficava brava. Eu falava, nossa, mas eu faço tudo e você ainda reclama? Eu ficava brava. Mas depois, ao longo do tempo, eu fui entendendo que eu é que estava errada,
que Jesus estava falando através da boca dele para eu me corrigir, entendeu? Que eram situações que realmente estavam em desordem e que foram necessárias. Então, esse trecho traz essa visão para a gente, né? De que muitas vezes são correções que Jesus traz para a gente, na maioria das vezes, né? E às vezes, até quando a gente está certa, tem uma purificação, às vezes, de algo que está dentro de nós e que a gente não enxerga, né? Às vezes uma falta de humildade, às vezes uma soberba ali de achar que é muita coisa, de achar que é mais inteligente. A gente tem coisas dentro do coração da gente que às vezes estão submersas ali, né? E não são tão visíveis aos nossos olhos. E Jesus, nesse processo de purificação, ele vai nos mostrando, vai trazendo a margem, vai trazendo à tona, como se fosse um rio que você mexe o fundo ali e sobe toda a sujeira, entendeu? Então, nesse processo de purificação, ele permite situações que vão nos purificar de fato, né? E aí, então, ele continua dizendo assim, então, se tu andas, trabalhas, falas, ou qualquer coisa que você faz, teu único fim deve ser o agradar somente a mim, e não a nós mesmos, né? Então, é difícil no início a gente entender isso. Mas é o que ele fala em outros trechos da gente morrer, né? Morrer para nós mesmos, porque a nossa opinião, até sobre nós mesmos e sobre as pessoas, é muito contaminada do que a gente quer, do que a gente espera, da nossa visão, sabe? Em direção a nós mesmos. Então, a gente é muito defensiva em relação a nós mesmos. Como eu disse, a vontade humana, ela quer estar sempre bem, quer estar sempre disposta a nos poupar de sofrimento, né? E o que mais Jesus fala no livro do céu é que o sofrimento, ele é purificador, né? Ele embeleza a alma, purifica, aproxima a gente daquilo que ele é, né? Une a gente ao sofrimento dele. Então, ele quer que a gente tire essa visão, né? Por isso que ele diz que é para a gente ter na nossa cabeça que é para a gente agir somente por ele. Porque se a gente for olhar as pessoas, pode ser que você tenha que fazer algo por alguém que você não goste. E aí você tem que tirar aquela pessoa do foco. Você tem que tirar ela da sua visão e ver Jesus no outro, sabe? Como um portador de situações que muitas vezes vão ser desagradáveis e que você vai ter que lidar. Então, é o que ele diz aqui, a criatura desaparece, você age pensando somente em agradar a ele, a Jesus, porque aí você não vai estar agradando nem a pessoa, nem pensando se você pode ou não fazer por aquela determinada pessoa, ou seja, a pessoa não existe, é Jesus que está ali. Você vai fazer por ele, né? Como se fosse para ele. E é de fato, né? Com essa reta intenção. E nem para a pessoa, nem para você. Então, quando você tira também a sua pessoa do caminho, não vai ter interesse seu pessoal ali. Você esquece o seu interesse pessoal. Porque é muito diferente o agir. Quando você age em direção a você, tem sempre uma proteção ali, um amor próprio, que às vezes te impede de fazer o ato de forma a agradar a Deus, de fato, né? Às vezes está agradando a você. E aquilo que agrada a Deus, a gente não faz. Então, tem muita diferença entre o agradar somente a Deus e agradar a nós mesmos. Ou pior, agradar pessoas, né? Então, por exemplo, um exemplo contrário é a gente poder querer agradar pessoas, né? Agradar demais, que eu falo, né? E puxar saco nesse sentido todo, um chefe, por exemplo, né? Então, quando a gente tira ele dali da nossa visão e coloca Deus, e coloca Jesus, e você vai fazer com a intenção de agradar a Deus, então é totalmente diferente, você não vai fazer bajulando, você vai fazer aquilo no limite daquilo que é que é o seu trabalho, e não com bajulação, não com... Então é totalmente diferente. Ou quando você vai fazer para interesses próprios, tem um interesse ali por trás que é para você, não é, às vezes você tem que fazer no seu trabalho, por exemplo, algo que seja em benefício de todo mundo. Aí você faz de uma forma que agrada só a você. Não tem que ser assim, né? Então, com o fim de agradar somente a Jesus. Então, aquilo que é mais correto diante de Deus, não de você ou das pessoas.
Então aí ele fala, quantos defeitos evitarás se fizeres assim, né? E de fato, né, ele vai purificar essa nossa visão de mundo com esse reto agir, agradar somente a Deus, agradar somente a Deus, né? E aí não vai ter aquele sentimento de bajulação com o chefe ou de bajulação de você mesmo, né? Agradar somente a Deus é muito diferente do que agradar as pessoas ou agradar a nós mesmos. Muito diferente mesmo. Só que aí, eu tinha até feito anotações quando eu li esse texto a primeira vez, que eu tenho que ponderar aqui. Porque, primeiro, que a gente não pode viver dessa forma, esperando e almejando ser virtuosa pela virtude em si, sabe? Por exemplo, então eu tenho que mudar para me ser mais perfeito perante Deus, mas não querendo me mostrar e viver de virtude, me mostrar virtuosa e viver da virtude. Não, não é com esse foco. É uma ordem que eu estou colocando na minha alma, mas não é que isso é o mais importante. E até outra coisa, tem situações em que o meu não vai ser a vontade de Deus. Então, por exemplo, se o meu chefe me pede algo, que eu faça algo que é contra a vontade de Deus, que Deus está me mostrando claramente ali no meu coração que não é agradável a Deus uma determinada situação, mesmo que não seja, às vezes, um pecado ou um crime, como eu falei antes, né? Que eu estava falando para a gente fazer o discernimento, que a gente tem que fazer o discernimento daquilo que é dentro de uma ordem. Mas, às vezes, o meu não vai agradar a Deus e o meu sim vai desagradar, né? Então, a gente tem que fazer o discernimento da situação que a gente está vivendo à luz da verdade perante Deus. E não perante aquilo que eu entendo ou perante aquilo que o meu chefe entende, né? Então, a gente tem que fazer esse discernimento, avaliar cada situação que a gente vive, que nos é proposta, nos é apresentada durante a nossa vida, e colocar a divina vontade, a vontade de Deus, em primeiro lugar. Então, às vezes, por exemplo, o chefe te pede algo que não é, e ele está sempre te pedindo algo que é da função de outra pessoa. E é porque ele fala assim com você, não, porque eu não gosto do jeito que a pessoa faz e eu prefiro que você faça. Aí você acha assim, nossa, que bom, né? Meu chefe me ama, eu vou lá fazer. Só que não é agradável a Deus isso. Por quê? Porque, primeiro, que não é função sua, né? Ele está usurpando a sua função, fazendo você fazer algo que não é da sua função. E a outra pessoa nunca vai aprender a fazer isso, que é da função dela. Então, tem toda uma ordem ali no trabalho que ele tem que seguir. Por exemplo, num lugar onde é de concursados. Quando a pessoa toma posse, lá tem falando quais que são as funções do cargo dela. Então, isso não é à toa, não é por acaso que aquela regra está ali. Tem um motivo, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que discernir que o nosso não e entender que o nosso não é o correto no momento, né? Muitas vezes eu disse não aqui na minha casa porque era o correto dizer. Não significava dizer que o meu esposo é o, o sacerdote do lar, que eu vou fazer o que ele quer, como a submissão ao esposo não inclui coisas desagradáveis a Deus, não. Né? Por exemplo, se ele me pedisse para fazer algo que era claramente, ou às vezes até nem tão claro assim, que ia, sei lá, prejudicar outra pessoa. Eu falava, não, não vou fazer. Não é porque você é o meu esposo que eu vou obedecer você e fazer algo que vai prejudicar claramente uma outra pessoa. Não, não vou fazer. Né? Eu não estou lembrando de algum exemplo aqui que eu falei que eu já disse não para ele várias vezes. Mas esse é um exemplo, né? Então, a gente tem que discernir as situações muito bem, né? Na luz da verdade da divina vontade, da vontade de Deus. E aí Luísa continua dizendo assim, outras vezes ele me dizia, aí Jesus fala, também quero que se as pessoas te mortifiquem, te injuriem, contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim, pensando que, isso aqui é muito forte, né, pra gente entender. Ele diz assim, mantenhas o olhar fixo em mim, se alguém te contrariar, te injuriar, te falar alguma coisa que é injusto, você vai pensar que com a minha própria boca eu digo, filha, sou eu mesmo que quero que sofras isso, não as criaturas.
Afaste o olhar delas, ou seja, não enxerga quem está te injuriando, não. Sejamos, senão, somente eu e tu. As demais as destrua. Por que ele faz isso, né? Parece um masoquismo de Deus, né? Parece uma pessoa que quer, parece que Deus quer que a gente sofra coisas que não são justas. Mas é justamente isso, né? É para matar o nosso ego, o nosso eu. É a purificação da nossa alma. Então, a gente não tem que pensar e tentar se justificar para a pessoa. Muitas vezes, o que Jesus quer é que a gente se cale, se afaste, deixa a pessoa pensando o que ela quer de você, né? Porque ele está matando algo que tem dentro de nós e que às vezes a gente não vê. Então, às vezes, uma soberba, um orgulho, como eu disse, né? De uma determinada situação, uma faísquinha de alguma coisa que ele está vendo em nós e que ele propõe a situação ali para você ser mais humilde, né? Então, ele é quem sabe o que precisa ser destruído em nós. Então, ele pede até que a gente não fique com raiva da pessoa, né? Simplesmente a pessoa desaparece e nós desaparecemos mais ainda. Ou seja, a gente não vai ficar querendo se justificar para a pessoa, correr atrás da pessoa para ela, nossa, ela não pode pensar mal de mim. Nossa, já imaginou? Ela vai ficar pensando mal de mim, ela vai ficar me julgando. Não, a gente tem que ter aquilo que é a nossa verdade perante Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, a gente, às vezes, o ideal é a gente se afastar mesmo. É a gente se silenciar, né? E deixar, que é o que ele fala, ó. Afaste o olhar dela, senão sejamos somente eu e tu. As demais as destrua. Vê, quero fazer-te bela por meio de sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos. Por que o sofrimento embeleza? Porque às vezes, através de as mortificações que ele vai nos proporcionando, vai destruindo essas coisas que não são agradáveis a Deus e que a gente tem e às vezes não vê. Como eu disse, né? Uma falta de humildade, uma soberba, um orgulho, né? Um amor próprio demais, exagerado demais, e uma autodefesa em relação a tudo, e aquela pessoa que vive se defendendo com unhas e dentes, não quer sofrer nada, não quer. Então, ele tem que ir matando essas coisas que não são agradáveis a ele, né? Para que a nossa alma se embeleze. Por mais que o nosso corpo sofra, eu digo corpo porque a nossa mente faz parte do nosso corpo. E não é fácil ver uma pessoa te julgando, né? Julgando que você é isso, que você é aquilo. Então, por exemplo, eu muitas vezes fui muito julgada. Quando eu comecei a mudar as minhas atitudes, eu fui muito julgada, principalmente pela família do meu esposo. Porque a gente ia nos lugares e o meu comportamento mudou totalmente, assim. Totalmente. De uma pessoa fiquei mais na minha, observando mais quietinha, observando o que Jesus estava fazendo ali em torno de mim, né? Tudo que eu estava vivendo um processo de entender o livro do céu. Então eu ficava muito meditativa, assim, ficava muito na minha. Não era mais aquela pessoa ativa que estava ali no meio das fofocas, no meio das que reunia todo mundo, né? E bebia e conversava e dançava e aquela agitação toda. E eu fui ficando mais quieta para poder entender tudo isso que eu estava vivendo, esse processo de transformação da minha cabeça. Então eu fui ficando mais na minha e eu fui muito julgada, né? Julgada até que estava julgando as pessoas, enfim. Então, é tanta coisa que aconteceu que Jesus me mostra hoje, sabe? Tudo que eu vivi, como se eu nem fosse eu, né? Como fosse espectadora da minha própria vida. Então, ele foi fazendo todo esse processo comigo, sabe? E é muito bom ver, olhar para trás e ver que doeu, muitas coisas foram muito doloridas, mas que é um processo, né? Que a gente vai passando e vai sendo purificada mesmo, e as criaturas vão desaparecendo de fato. A gente vai tendo, quanto mais a gente avança no processo de purificação, eu vejo que o sentimento em relação às pessoas vai diminuindo. Eu digo assim, esse sentimento de autodefesa, de se importar com o que as pessoas pensam de você,
nossa, vai sumindo, sabe? E hoje eu vejo que eu não me importo nem uma unha, assim, do que pensam de mim, do que me julgam, em comparação com o que era antes, com o que eu pensava antes, nossa, eu já morri muito mesmo. Então, claro, tem muita coisa ainda para morrer, mas esse processo realmente Jesus vai fazendo, sabe, na nossa alma. Então ele fala ó, que quer tornar nossa alma bela, enriquecer a gente com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Essa questão dos méritos, a gente não tem que ficar olhando para isso, né? Porque é como eu disse da virtude. Não é que a gente está em busca de méritos como os santos. Os méritos que a gente vai viver são os méritos de Jesus. A gente vai viver com os méritos dele. Eu não tenho que ficar pensando que lá no céu eu vou chegar e ele vai ficar lá listando os meus méritos porque eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Não, até isso tem que desaparecer da nossa mente, porque senão a gente vai viver a divina vontade como uma regra onde cada coisa que eu cumpro, eu ganho uma moedinha, que é o mérito, né? Então eu não posso ter esses méritos em vista para não se tornar uma troca de interesses assim, um cumprimento de metas, sabe? Frio ali, por causa do que eu vou ganhar. Não. Quem tem que ganhar na divina vontade, na minha vida, é Deus. Eu sei que Ele está fazendo essa transformação na minha alma, mas quem vai ganhar mais com a minha alma sendo transformada é Ele mesmo, né? Ele até fala aqui na continuação, ó. Tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente. Serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer. Isso é difícil da gente entender. Eu entendo que é como eu disse, né? A nossa natureza humana, ela não quer sofrer nada. Então, ainda ser grato ainda por a pessoa dar a oportunidade de a gente de sofrer, não é fácil a gente entender. Mas eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, eu sofri muitas coisas no meu casamento. Muitas, muitas, muitas. Tudo que você imaginar de hostilidades. Meu esposo não é uma pessoa assim, como que eu posso dizer, muito educada, né? Então, muito grosseiro, né? E a gente que é mulher, a gente é mais sensível a tudo. E até situações mais graves, situações mais graves, assim, não de violência, nada, não sei não, ele não teve nada disso não, mas essas questões assim, sabe? E hoje eu vejo que tudo que eu passei, tudo, todos os problemas que eu tive, que teve outros problemas que eu não vou me aprofundar aqui, tudo serviu para a purificação da minha alma. Então, querendo ou não, ele foi canal, né, de Deus para isso. E até para que eu enxergasse a purificação que eu precisava de realmente um canal. E ele foi esse canal, sabe? De purificação, muito grande. Então, é essa gratidão, né, que a gente tem que ter. Não que eu vou ficar beijando a pessoa e agradecendo a cada vez que ela me insulta ou que ela... Não é assim, não é irracional dessa forma que Jesus está falando. É um sentimento mesmo de gratidão que lá na frente você vai entender. Deus entende a nossa pequenez, Ele sabe que na hora, muitas vezes, a gente não tem essa noção. Mas ao longo do tempo, e com o tempo mesmo, depois que a gente vai passando esse processo, isso vai sendo enraizado na nossa alma de uma forma que a gente entende que o sofrimento é necessário. Então, é como ele disse no início, aí a gente tira a pessoa da frente, a gente vê ela como canal de Deus, tanto para o bem quanto para uma coisa que não é tão boa, que é desagradável, né? E ele ainda pede, ó, recompensando-as com algum benefício, que é aquilo que eu falei, de você, às vezes, não negar coisas, às vezes, não negar coisas que você, que é do seu dever de esposa fazer, não digo que você vai ficar paparicando seu esposo, mas o básico ali, que é a gente que tem que fazer, é continuar fazendo da mesma forma, não é? Eu não vou ele me desagradou hoje ou me fez algo que é totalmente injusto, eu vou ali e vou fazer a comida que ele mais gosta para agradar ele. Não, não é assim que Jesus está falando. É você manter, né? Às vezes a mesma rotina e não
fazer uma coisa contrária só para pirraçar ele, né? Ah, não vou lavar a roupa dele essa semana não, porque ele me chateou. Não, continua no seu dever de esposa, né? De mãe, da mesma forma. Isso também é um benefício que você faz para ele, não atacando de volta, né? E ser grato a Deus pela vida do seu esposo, por ele ser assim, né? Por ele ser assim, por ele te dar a oportunidade de sofrer, é isso que ele está falando, né? E mesmo que você tenha que ter um trabalho ali de ajuste das coisas, não significa que você. O fato de você ter que conversar com seu esposo por uma situação, ou com seu filho por uma situação que aconteceu, e você ter que enfrentar aquele problema ali, não significa que você está indo contra Deus, que você não está aceitando o problema. Às vezes, o próprio discutir com o esposo ali de forma civilizada, claro, né? Discutir, que eu falo, né? Discutir a relação ali é uma chatice, né? É um chatice que eu falo assim, é um problema que ele está colocando ali no seu campo, né? Na sua vida. Então, enfrentar as coisas, né? Que às vezes a gente não gosta de enfrentar o problema ali, ter aquela conversa chata que você tem que ter e a pessoa não gosta, e você insiste em conversar e você mostra a pessoa e tudo. Então, não significa aceitar as coisas calada. Quer dizer que eu não posso falar nada? Não, não é isso. Até o fato de você ter que conversar com seu esposo é um problema, né? Às vezes. Então, é nesse sentido que Jesus está falando, né? Então, aí ele fala que se a gente agir dessa forma, que ele está falando de tudo isso que ele falou, que a gente as coisas não causarão para a gente mais uma intranquilidade, uma inquietude, né? A gente vai ter um espírito de paz sabendo que tudo vem de Deus. Que é claro que às vezes no momento ali, pode ser que eu não entenda o paraquê daquilo que eu estou vivendo, mas mais na frente eu vou entender, né? E sempre, como ele falou, buscar ter ele sempre à frente da nossa mente, porque aí a gente vai ter essa intimidade de conversar, de perguntar, de tentar esclarecer com Jesus aquilo que a gente está vivendo, né? Então aí a gente vai ter paz. A paz vai vir de saber que não como eu vou dizer, que não são as pessoas. Você não vai estar de mal com ninguém, porque você vai entender que é Jesus te purificando. Entende? Então muda totalmente a visão da gente, né? Então é isso. Amém, Fite.